Bom dia, rapaziada. Agora que 2025 finalmente acabou, estamos em 2026, eu tive a ideia de fazer um vídeo falando sobre minhas top 3 leituras de 2025 e, além das top 3, trouxe duas menções honrosas também. Eu tô com os livros aqui e vou falar sobre eles nesta sequência que eu acabei de organizar. Aqui, perfeito. Bom, eu li alguns livros, não sei dizer quantos exatamente, eu imagino que em média 15 ou 20. Se pá. A maioria desses livros que eu tenho aqui eu comprei ano passado. Então aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Na média que eu falei. Com alguns somados a mais, porque é, não, foi mais, foi 20 e poucos, porque alguns livros eu também li pegando emprestados, livros da minha namorada, e também li uma obra em específica que eu precisaria ler para o vestibular no tablet. Então eu li mais ou menos uns 20 e poucos, 22, 23, 24, talvez, por aí esse ano passado. Dá um delay ainda pra saber que já acabou, né? Eu ia falar esse ano ainda. Enfim. Mas enfim, deixando de enrolação, gostaria de falar sobre o meu top 3 melhores leituras, que seria, no caso, as melhores leituras que eu mais gostei de ler, que eu mais achei gostoso ler, que me trouxeram mais reflexões, que me despertaram uma nova forma de enxergar a escrita. E, enfim, tem muitos motivos para que seja uma das minhas melhores leituras. Para começar, eu gostaria de trazer uma grande leitura que eu gostei muito, muito mesmo de ler, que foi O Grande Gatsby. Foi a primeira vez que eu peguei literatura americana para ler, que, para quem não sabe, o Scott Fitzgerald, acho que é assim, ele é americano, estadunidense, viveu 1920, mais ou menos, eu acho, 1930, por ali. E ele trata exatamente dessa época nos Estados Unidos, e eu gosto muito desse livro, pelas descrições dele, e também é, pelo debate que ele levanta. Porque, para quem não sabe, o Grande Gatsby basicamente trata sobre um assunto é, que ele desmascara toda a mentira que o luxo te conta, basicamente. E eu acho interessante que essa tirada de máscara que o livro traz, ele vem juntamente, ela vem caracterizando a descrição do livro. Aí tem até, né, no começo do livro ele descreve as personagens femininas principais de tal forma, e depois, né, que ocorre tudo que ocorre no livro, ele já descreve essas mulheres de uma forma totalmente mais objetiva, mais distinta, mais seca. De modo que, por exemplo, na primeira vez que se descreve de uma forma encantada, como se aquelas mulheres nem fossem reais, parecessem anjos, enfim. E logo depois, é, no final, a descrição é mais seca, de modo que essas mulheres são apenas mais uma pessoa comum, só que com dinheiro, sei lá. E eu gostei muito da leitura, os personagens também eu achei bem comoventes. A história em si também é bem interessante. E é uma leitura que eu achei fácil também. Se eu não me engano, eu li em uma semana, então foi bem tranquilo pra mim. Gostei bastante. Agora o outro, esse aqui eu precisei ler para o vestibular, mas eu já queria ler de qualquer forma. E eu gostei muito, que foi São Bernardo de Graciliano Ramos. Por quê? Porque o que eu conhecia antes de Graciliano era apenas Vidas Secas, né? E eu já li muitas vezes e gostei bastante também de Vidas Secas. Eu reli, inclusive, em 2025. Mas eu gostei muito de São Bernardo porque era um lado do Graciliano que eu não conhecia, sabe? A forma como ele descreve as coisas e principalmente um negócio que eu nunca tinha me ligado é que Graciliano Ramos também escreve muito bem, inclusive, em fluxo de consciência. De modo que a própria escrita descreve o personagem que seria o narrador, né? O narrador personagem. Tirando todo o debate que ele levanta, né, em relação a como é construída a lógica opressora do capitalismo e esse tipo de coisa, e também toda uma densidade psicológica muito grande, né, por trás do Paulo Honório, que é o protagonista de Graciliano de São Bernardo, desculpa. É, além também, né, pô, enfim,
toda a densidade psicológica. Eu só iria aprofundar mais sobre essa densidade, né? Mas toda a trama que envolve o Paulo Honório e a sua mulher, que seria a trama principal do livro, é muito interessante, né? Desde o motivo por que ele decide se envolver com ela até o desfecho final, né? E é muito bom. É muito bom. Eu, inclusive, depois dessa leitura, quero fechar a tríade do Graciliano, que tá pra chegar amanhã, inclusive, vai chegar amanhã. Angústia, do também livro do Graciliano, para fechar essa tríade, né, que dizem que são os três maiores livros desse autor, né, Vidas Secas, São Bernardo e Angústia. Então, estou ansioso para ler Angústia por conta das experiências que eu tive, tanto em Vidas Secas quanto em São Bernardo. Eu gostei bastante, muito bom. Agora o terceiro, esse aqui não podia faltar. Só faltou um Dostoiévski na minha lista. Mas ah, os livros do Dostoiévski são bem caros, então eu não pude comprar muitos ano passado. Enfim, o terceiro livro da minha lista é A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. E cara, esse livro foi muito estranho de começo a leitura pra mim, porque era o segundo livro que eu tinha lido. Foi o segundo livro que eu li, melhor dizendo, da Clarice. Eu li o primeiro, A Hora da Estrela, que, cara, comparando, é uma leitura muito mais fácil do que esse aqui. E foi exatamente isso que me pegou de primeira. Porque eu não tava esperando tomar esse nível de profundidade de escrita e tal que a Clarice entrega aqui, entendeu? E eu fiquei meio desnorteado de começo. Mas depois que eu fui me acostumando com a leitura e engolindo melhor, digamos assim, as palavras, as tramas e enfim, as frases, eu consegui entender mais de como eu deveria ler Clarice, Botafé. E eu fui marcando, inclusive, que tudo isso aqui são marcações no livro. Eu fui marcando primeiro o que ela queria dizer com cada frase a nível filosófico, e depois foi aprofundando com o que ela estava, enfim, querendo dizer. E dessa forma eu achei bem mais fácil e, cara, é sensacional. Porque, ao mesmo tempo que é, sim, um romance, porque por trás de tudo isso, toda essa filosofia, esse questionamento, tem uma história. A história é o menos importante, porque é uma história simples. Qual que é a história do Paixão Segundo GH? É uma mulher que está no seu apartamento e quando ela vai abrir o armário de um dos quartos que está quase vazio, ela encontra uma barata. E daí ela vai lá e mata essa barata. Depois disso, acabou o livro. E só que no meio de tudo isso, né? Porque até a gente tem 200 páginas, não seria 200 páginas falando uma mulher, não seria assim. No meio de tudo isso, é basicamente um livro de filosofia. E o que eu acho mais da hora é que não é uma filosofia copiada, tá ligado? É uma filosofia da Clarice mesmo, entendeu? Original. Que, óbvio, bebe de muitas fontes, mas não é uma coisa única, né? Não é, por exemplo, apenas, sei lá, é inspirada em filosofia platônica, como exemplo, que com certeza não é. É um monte de ideias que se convergem e trazem aqui. E, cara, tu ganha uma análise de arte e de compreensão filosófica muito grande à medida que você passa a ler e tentar entender esse livro. Não vou dizer que eu entendi tudo, com certeza não. É, com certeza esse é um dos livros que está na minha lista de releitura para eu entender melhor. Mas, cara, com certeza vou dizer que foi um dos livros mais profundos filosoficamente que eu já li na minha vida. Até porque acho que um dos pontos que torna ele mais difícil é que não é só filosofia, né? É uma filosofia transformada em arte, tá ligado? Isso é muito foda. E cada frase tu desnorteia, mas é muito bom. Foi a partir desse livro que eu assumi a minha paixão pela escrita da Clarice. Inclusive, como eu falei, sobre a questão da leitura para eu conseguir entender a leitura,
Esse livro me ajudou também bastante a entender a leitura. Onde, cara, esse livro aqui, eu diria que é como se fosse um manual de como entender a escrita da Clarice. Porque muitas vezes ela parece que tá te explicando como que você tem que ler ela. Isso é muito foda. Então, se você quer começar mais devagar, eu aconselho você ir Primeira Hora da Estrela, que é o romance mais simples da Clarice, que tem uma história bem consolidada e você consegue prestar atenção na história, e a história te prende mais fácil. Depois você pode vir para Água Viva, que foi a minha última leitura que eu fiz, né? Eu li no dia 31 de 2025 de dezembro. É, então eu recomendaria você vir para cá antes de ir para outros, como Paixão Segundo de H, por exemplo, que daí você já tem um repertório melhor para não se perder na leitura. Bota fé? Bom, enfim, falei. Enfim, é isso. Agora as menções honrosas são, primeiro, um livro que não é de literatura, é um livro técnico, mas que eu gostei muito de ler, que é de Carl Jung, O Homem e Seus Símbolos. Porque Ai, rasgou aqui, né? Ai, que tristeza, velho. Porra, capa tão linda. Enfim. Porque eu sempre me interessei pela questão da psicologia barra psiquiatria, tanto que eu tenho ainda um interesse na área e é uma das possibilidades que eu tenho de especialização. Mas, além disso, esse livro me chamou muita atenção pelo tema, né, que ele traz, que seria a simbologia no mundo, mas mais precisamente a análise dos sonhos a partir dessa simbologia e como essas análises trazem características psicológicas de cada um. Além disso, a ideia que esse livro teve por trás, porque na própria introdução dele, ele diz que a ideia do livro é explicar a teoria psicológica do Jung para leigos. E, cara, serve muito bem essa função. Esse livro tem 400 páginas, mas é uma leitura bem tranquila, tá ligado? E os capítulos são muito bem separadinhos, você consegue entender qual que é a ideia de cada capítulo. E, sinceramente, a principal teoria está no primeiro capítulo. O resto dos capítulos são aprofundamento dessa teoria primeira, tá ligado? E é muito bom, porque foi meu primeiro contato com filosofia, não, desculpa, com psicologia, e é muito foda entender isso de uma maneira tão simples como foi exposta, tá ligado? Tipo, realmente cumpriu muito bem a ideia primordial que teve na hora de escrever esse livro. Muito bom. Muito bom mesmo. E. Ah tá. A segunda menção honrosa. Segunda menção honrosa eu queria deixar para Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu gostaria de mostrar aqui, mas como eu falei, eu li no tablet, então não tem como mostrar. Mas eu gostei muito de ler Memórias Póstumas. Eu já tinha lido outras obras do Machado, como O Alienista. Desculpa. E Quincas Borba. Gostei muito de Quincas Borba também, mas li em 2024. E Memórias Póstumas de Brás Cubas é muito foda, porque é o primeiro crossover da história da literatura. Porque aparece o Quincas Borba no Memórias Póstumas de Brás Cubas e aparece Brás Cubas no Quincas Borba. Então, esses personagens se entrelaçam, é como se fosse duas obras em uma só. E é muito foda. Todo debate que ele levanta e a frase final, a última página, é de se arrepiar. E, pô, é Machado. E com certeza, como eu falei com Clarice, Memórias Póstumas está na minha lista de releituras, com certeza, para 2026. Só que agora eu quero comprar o livro físico. E é muito bom. Todo brasileiro deveria ler Machado. E é isso. Essa é a minha opinião. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, tem também sim. Outra menção rosa que eu gostaria de deixar, que eu peguei emprestado, então o livro não tá comigo, é Oliver Twist, de Charles Dickens. Porque eu peguei Oliver Twist emprestado de Meu Amor, porque eu gostaria não, eu quero ler outras obras do Charles Dickens, que é um escritor inglês, como David Copperfield e Grandes Esperanças. E ler Oliver Twist me deu uma boa ideia de como o autor escreve e é muito bom. E aí, tipo assim, cara, como é que eu posso dizer?
Eu senti que Oliver Twist tem muito uma vibe Peaky Blinders, tá ligado? Mas não é o full do crime, assim, tá ligado? É mais humanizado, bota fé. É mais. O protagonista é uma criança, do começo ao fim da obra. E a forma como ele retrata o, a pobreza na Inglaterra, na época em que ele retrata, é muito verossimilhante. É uma leitura fácil. É uma leitura longa, mas é uma leitura fácil. Você vai indo devagar e sempre. Quando você vê, você já terminou, entendeu? É bem gostoso de ler. E o Charles Dickens, ele sabe prender a tua atenção. E, pô, eu sou o maior fanboy de Dostoiévski. Por mais que eu só tenha lido 2 livros deles. Quero ler mais. E, pô, Dostoiévski teve com maior inspiração de escrita Charles Dickens. Então, nada mais justo do que eu ler o cara que mais inspirou o meu autor favorito. Então é basicamente isso. Agradeço muito você que ficou até o final. Faz tempo que eu não posto vídeos aqui longos na horizontal. E é isso aí, se você curtiu, deixa o like e se inscreve, que eu trago mais conteúdo sobre estudo, literatura, filosofia, método de estudo, vestibular, enfim, um monte de coisa. Um beijo pra vocês, até a próxima.